bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início, então, à apresentação de trabalhos, começando pelo protocolo de perícia em bem-estar animal aplicado para diagnóstico de maus tratos de cães em abrigos coletivos, com a Natália Lourenço, da Universidade Federal de Minas Gerais. São 7h55, vamos preparando, então, a Natália para ela iniciar às 8h. Natália, bom dia, você me escuta bem? Escuto. Vocês estão conseguindo me escutar também? Estamos sim. Então, é muito bem-vinda. Você foi sorteada para ser a primeira da conferência. Quer testar a sua apresentação? Quer já colocar? Eu já coloquei para compartilhar. Tá dando para ver? Já dá início. Oi, Natália. Oi. Podemos começar, então? Por mim tá tranquilo. Assim que eu puder começar, só vocês me darem um ok. Pode começar, então, Natália. Então tá. Bom dia, gente. Meu nome é Natália Leijoto e eu vou apresentar um trabalho sobre o protocolo de perícia em bem-estar animal aplicado para diagnósticos de maus tratos em cães em abrigos coletivos. Essa é a nossa equipe e todos os nossos colaboradores. A princípio, é interessante a gente falar que houve um estreitamento entre as relações dos seres humanos e dos animais, né, na contemporaneidade. E a gente vê várias relações positivas com esse estreitamento, mas infelizmente a gente tem também algumas relações negativas, como os maus tratos e o abandono. E isso evidencia a necessidade da atuação das autoridades e dos órgãos competentes e responsáveis frente a qualquer tipo de denúncia de suspeita ou de ações criminosas, sendo ou não intencionais, que são praticadas contra os animais. Dessa forma, é importante que a gente tenha ferramentas eficazes e factíveis, que têm que ser disponibilizadas pelo Estado, que é o órgão responsável, e que sejam capazes de avaliar a situação, onde a gente possa realizar uma triagem da qualidade de vida dos animais e do bem-estar desses animais, de forma a coibir principalmente as práticas criminosas. Então, como os objetivos principais do nosso trabalho, a gente teve o relato da utilização de um protocolo de diagnóstico de bem-estar animal. Protocolo esse, onde a gente pegou as duas referências principais do Shelter Quality, onde pegamos tudo que deveria ser avaliado num abrigo coletivo, e onde pegamos também o protocolo de perícia de bem-estar animal da Hammerschmidt, onde pegamos a estrutura de como faríamos para funcionar o nosso checklist de abrigos, né? Onde a gente pegou a estrutura, a gente misturou os dois, e com essa mistura saiu o nosso checklist principal, onde conseguiríamos fazer a identificação e seleção do que deveria ser corrigido quando avaliados os maus tratos contra os cães residentes nos abrigos coletivos. Infelizmente, por questão de tempo, não conseguimos mostrar para vocês o nosso checklist completo. Então, eu coloquei de forma expositiva aqui uma foto de como como são dispostos os nossos questionamentos no nosso checklist. Então, a equipe, depois de uma avaliação multiprofissional, a gente pontuou todos os nossos questionamentos, de acordo com a gravidade das situações. Situações que influenciam mais negativamente a qualidade de vida e o bem-estar animal são pontuadas com valores mais altos, enquanto situações que influenciam menos são pontuadas com valores mais baixos. E depois que a gente faz toda a avaliação dos indicadores, de todos os indicadores, a gente classifica essa pontuação em bom, que varia de 0 a 10 pontos, satisfatório de 11 a 19 pontos e ruim a partir de 20 pontos. A gente realizou uma diligência técnica em um abrigo municipal em Minas Gerais, onde 285 cães foram avaliados. É importante a gente falar que quando a gente chegou no abrigo municipal, ele era muito bem estruturado, tanto burocraticamente quanto fisicamente.
todos os animais tinham boas estruturas de localização, eles tinham tudo muito certinho, horário de alimentação, horário de higiene, os animais tinham área de recreação, e isso vai ser muito importante para a nossa análise de dados futura. Quando a gente vai realizar a avaliação do bem-estar em si, com o auxílio do nosso checklist, do nosso protocolo, são feitas 3 avaliações principais. A avaliação geral, onde nós pegamos toda a parte burocrática, avaliamos todos os documentos, se os documentos estão em dia, quem é o responsável pelo abrigo, se esse responsável recebe qualquer tipo de auxílio monetário, seja governamental, seja público. É realizada a avaliação coletiva, onde avaliamos o N amostral, decidimos quais animais vão ser avaliados, se os animais doentes vão ser avaliados de forma separada, e em seguida fazemos a avaliação individual. Com essa avaliação individual, avaliamos todos os indicadores, onde isso previamente já foi decidido, todas as perguntas, todas as nossas dúvidas já são separadas no checklist, onde avaliamos o indicador de conforto, que pega tudo relacionado ao ambiente de permanência do animal. Se ele consegue se livrar de estresse térmico, qualquer tipo de estresse térmico, se ele tem espaço para realizar as suas atividades, se ele consegue ter refúgio de outros animais dentro daquele mesmo ambiente, caso ele fique com outros animais. Quanto aos indicadores de saúde, a gente avalia a presença de qualquer tipo de agravo de saúde e se o animal já está sendo tratado para aquele agravo, e se ele estiver sendo tratado, foi com auxílio veterinário, por autonomia dos responsáveis do abrigo. Isso tudo é pontuado de formas diferentes. Quanto aos indicadores nutricionais, a gente avalia a frequência e a qualidade dos recursos hídricos e alimentares aos quais os animais são expostos. E quanto aos indicadores comportamentais, é avaliada a dinâmica da relação entre os animais e os seres humanos que trabalham naquele local, como ele responde à aproximação, à presença daquele agente estressor, e a relação animal-animal, caso os animais vivam no mesmo ambiente. Depois que a gente faz a avaliação desses indicadores, todos eles são classificados em bons, satisfatórios ou ruins. Depois que a gente faz essa classificação individual dos indicadores, a gente classifica o grau de bem-estar como muito alto se todos os indicadores forem bons, alto se um dos indicadores forem satisfatórios e o resto bom, regular se 2 ou mais dos indicadores forem satisfatórios, baixo se um dos indicadores for classificado como ruim e muito baixo se 2 ou mais dos indicadores forem classificados como ruins. Quando a gente realiza a análise dos dados dessa perícia em específico, 99,6% dos animais tiveram bons indicadores de conforto, 100% dos animais tiveram bons indicadores nutricionais, 98% dos animais tiveram bons indicadores comportamentais. E quanto aos indicadores de saúde, onde tivemos a maior problemática nesse abrigo, 88,7% dos animais tiveram os indicadores satisfatórios, enquanto 10,5% dos animais tiveram esses indicadores de saúde ruins. Depois da apresentação desses resultados, a gente consegue visualizar um panorama geral bom dessa diligência que foi realizada, onde conseguimos ver e localizar onde a gente deve agir principalmente, o que está ruim e o que está bom. Com esse tipo de checklist, com esse tipo de abordagem, a gente consegue ter uma boa visualização. Foi realizado também uma análise estatística, um teste de Fisher, onde a gente procurou associação e influência entre as variáveis, e o resultado que a gente teve foi que os cães de médio porte, eles tiveram as condições de saúde mais frequentemente consideradas satisfatórias, enquanto as condições ruins foram mais associadas com os cães de pequeno porte. Depois da apresentação dos resultados, a gente consegue chegar à conclusão de que os protocolos são ferramentas, que esses protocolos são ferramentas adequadas para avaliação dos abrigos. Pela clareza dos resultados que a gente tem, a gente consegue chegar a essa conclusão, ainda que a gente tenha que ter um esforço contínuo para testar a sensibilidade dos protocolos, tendo em vista que, por mais que a gente tenha tido esses resultados muito bons, a gente tem que continuar realizando esse tipo de protocolo, testando esses protocolos, para que a gente
saiba se eles também funcionam em situações ruins, em situações onde a gente tem qualidades ruins de bem-estar animal. E por mais que a gente tenha essa consciência de que são ferramentas adequadas, é necessário que a gente continue desenvolvendo e aprimorando essas ferramentas, como a equipe também tem feito com o desenvolvimento de um aplicativo, com associação com a Geobit Tecnologia, onde colocamos todos os checklists já realizados de outras espécies também, juntamente com o checklist de abrigos coletivos, em um aplicativo para facilitar, aprimorar essa ferramenta para que a gente consiga, de uma forma mais fácil e mais prática, diagnosticar e triar essas situações de maus tratos, para que a gente consiga solucionar também de maneira mais eficiente. As referências utilizadas no trabalho estão nesse QR Code. Para acessar, é só apontar a tela do celular, vocês vão ser redirecionados para um link. Eu queria agradecer pela oportunidade e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Natália. As pessoas que desejarem fazer perguntas podem acessar o link pela plataforma e vamos passar, então, para a primeira pergunta. É com você, Júlia. Ou sou eu que vou fazer? Só um minutinho, pessoal. A gente está acessando aqui as perguntas. Por enquanto, eu queria fazer uma primeira da Diana. Quais pontos você acredita que devam ser melhorados nesse abrigo que vocês avaliaram? Então, Ana, principalmente a questão de identificação dos animais. Eram 285 animais, realmente a equipe que cuidava deles era muito qualificada, eles conseguiam identificar os animais por si só, mas qualquer outra pessoa que fosse não conseguia, porque os animais não tinham uma identificação, nem por nome, nem por coleira, só as pessoas que realmente trabalhavam no local que conseguiam identificar. Então, para mim, esse foi o ponto principal relacionado a mudanças dentro daquele abrigo, porque eles realmente relataram que era muito difícil, porque a maioria dos animais permanecia em baias coletivas, e quando eles brincavam, quando eles tinham as relações, eles acabavam tirando as coleiras, então eles falavam que era muito difícil identificar. Mas aí a gente sugeriu que fosse feita a identificação por fora das baias, onde os animais não, pelo menos para identificar quais animais estariam dentro daquela baia. Esse, para mim, foi o ponto principal. Fora as questões de saúde que estavam mais relacionadas com a questão coletiva também. Era muito difícil identificar qual dos animais apresentava uma diarreia, por exemplo, dentro de uma baia coletiva com 9 animais, sem fazer uma avaliação individual, sem separar os animais. Esse também era outro ponto bem problemático. Mas fora isso, o abrigo tinha ótimas condições para todos os animais. Muito bem. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Nós temos mais um minutinho apenas. Mais alguma pergunta chegando? Vamos ver. Por curiosidade, Natália, esses animais, eles já tinham uma identificação em um prontuário individual para cada um? Eles tinham as fichas a partir do momento que eles eram admitidos. Os animais que ficavam lá tinham fichas individuais, mas eram fichas que ficavam no estoque deles, nada que realmente conseguíssemos identificar os animais na hora, sem ter que pesquisar, e na parte onde eles administravam os documentos e arquivavam essas fichas.
Perfeito. Natália, a gente agradece, então, a sua participação. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Vamos agora passar para o próximo trabalho.